Neste vídeo vamos falar um pouco sobre o Microsoft 365 SharePoint, mais o acrônimo Cyber Protect Cloud. A TI Server é uma empresa situada em Americana, São Paulo, trabalha com suporte em tecnologia da informação, fazemos suporte presencial e remoto e também revendemos licenciamento Microsoft e outros softwares também. Então, ao longo desse vídeo, falaremos um pouquinho de forma bem objetiva para nós entendermos um pouquinho mais sobre esses produtos. Começando, o que é o Microsoft SharePoint? O SharePoint é um novo servidor de arquivos da sua empresa, só que moderno, seguro e na nuvem, né? Então ele substitui aquelas pastas que ficam espalhadas nos computadores de cada funcionário, ou aquele servidor físico, muito utilizado até os dias de hoje, que é caro, vulnerável e fica dentro da empresa. Então esse servidor, esse modelo de servidor, ele passa a ser substituído, vamos dizer, por um cofre digital centralizado na Microsoft. Então ele seria o nosso novo servidor de arquivos na nuvem. O acesso dele é controlado, ele funciona com departamentos virtuais. Então você cria a pasta financeiro, vendas, diretoria e assim por diante, de acordo com a estrutura da sua empresa. E o sistema garante que, por exemplo, o estagiário de vendas não consiga abrir a pasta do financeiro, mesmo que ele tente. E também com outras, né? Então, ele permite um gerenciamento preciso de quem acessa o que de forma centralizada na nuvem. Ele é um escritório em qualquer lugar, né? Então ele proporciona mobilidade. Então ele elimina a barreira física que nós temos no modelo que vinha sendo utilizado e ainda vem por muitas empresas, de servidor físico na empresa, onde você precisa ter acesso ao servidor, normalmente dentro da empresa, para se acessar os documentos. Então essa barreira física ela deixa de existir. Então, seus colaboradores, funcionários, eles podem acessar a mesma planilha do Excel, seja pelo computador da empresa, pelo notebook, em casa, ou pelo celular, em viagem, sempre vendo a versão mais atualizada, né? Sem precisar enviar cópia por e-mail, duplicação, ou aqueles outros malabarismos que normalmente são necessários, né? Quando nós temos uma estrutura de servidor físico. Agora vamos falar um pouquinho de segurança. Ter um servidor em nuvem não significa necessariamente que a empresa está protegida. Então, por que a sua empresa precisa de um backup de terceiros para o SharePoint? Quer dizer, por que você ou a sua empresa precisa de um software para realizar backup dos seus arquivos na nuvem? Isso serve para a Microsoft e também serve para a Google. Tem a mesma lógica, tá? Então, a retenção é muito limitada. Então, a Microsoft retém os dados por um período limitado, após a exclusão. Geralmente fica na lixeira, mas ela não garante recuperação, por exemplo, após 30 dias. Esses dados são permanentemente excluídos. Então, vamos dar um exemplo prático. Você tem lá um arquivo no Word e você apaga esse arquivo no seu diretório de vendas. Ele vai para a lixeira. Ele ficará na lixeira um certo tempo, talvez 30 dias, e depois ele será permanentemente excluído. E após você excluir na lixeira, é bem provável que você não consiga recuperar mais este arquivo. Então ela não cuida disso, né? Então a proteção contra ransomware e ataques. Então os backups feitos por softwares externos e em nuvem externa, eles protegem seus dados de ameaças que podem comprometer o próprio ambiente Microsoft 365. Quais são essas ações que podem comprometer? São ações internas, como exclusão acidental ou intencional, ela pode comprometer também. Então, um exemplo muito típico que a gente vê nas empresas, né? Muitas vezes o funcionário está prestes a sair e ele vai e apaga todos os seus arquivos da sua pasta. Mas ele faz isso alguns dias antes. E aí o que acontece? Se a empresa tem um backup local ou um backup não planejado, esse backup vai sobrepor. Então ele vai perder aqueles arquivos anteriores, aquela grande quantidade de arquivos que o funcionário tinha. Então ele apagou tudo,
Nos dias seguintes o backup é feito e aqueles arquivos do funcionário deixam de existir. E a empresa perdeu todos aqueles arquivos. Então esse é um exemplo muito simples de ações internas que podem comprometer os dados em nuvem e que é muito comum acontecer, tá? Às vezes a gente pensa que isso não é comum, mas pelo contrário, é mais comum do que nós pensamos. Conformidade e políticas. Permite atender requisitos de retenção de dados e políticas de governança corporativas. Para as empresas que têm uma política, né, de retenção de dados, que precisa ter dados, que não pode perder dados, ainda que antigos, que precisa guardar um histórico de arquivos. Então, esses backups permitem também atender essas políticas. Recuperação granular. Você consegue restaurar itens específicos, somente arquivos, somente pastas ou um site inteiro, sem precisar restaurar todo o ambiente ou toda a caixa de correio. Nós temos várias licenças do Microsoft 365, nas quais estão incluídos o SharePoint. A mais barata que nós temos para empresas é a Microsoft 365 Business Basic. Ela sai em torno, comprando diretamente da Microsoft, essa aqui é uma simulação direto do site da Microsoft. Ela sai R$ 24,50 por usuário por mês. Esta licença, ela tem os programas Word, Excel, PowerPoint em nuvem. Então significa que você utiliza esses programas diretamente no navegador. Eles não são instalados no desktop, no computador. Por isso ela tem uma licença mais barata. Esse preço sai em torno de R$ 24,50 por usuário por mês. Depois nós temos a licença Microsoft 365 Business Standard. Esta tem um custo um pouco maior, em torno de R$ 62 por usuário mês, porém essa, além de todos os recursos da Basic, ela traz também a instalação dos aplicativos desktop. Então você instala Word, Excel, PowerPoint no seu computador também. Então quem tem essa licença pode utilizar esses programas tanto na nuvem, direto no navegador, como no desktop, instalado no seu computador. Então aqui é uma simulação da compra. Então se nós fôssemos comprar a Microsoft 365 Business Basic, nós pagaríamos por um ano, um usuário, pagamento anual e antecipado, sairia R$ 294. Então esse seria o custo anual da Basic por um usuário por um ano. Se nós fôssemos comprar da Microsoft a licença Standard, que permite a instalação dos aplicativos no desktop, quer dizer, no computador, a licença de um ano para pagamento anual antecipado para um usuário sairia R$ 744. Então aqui nós temos uma licença com um custo um pouco mais elevado do que a Basic, mas aqui é para aqueles usuários que precisam do aplicativo instalado no computador. E agora nós podemos analisar na perspectiva da otimização dos custos. Como que a gente pode otimizar os custos dentro de uma empresa? A empresa pode mesclar licenças Basic com licenças Standard. A licença Basic ela pode ser utilizada para aqueles usuários que têm menos demanda de uso, por exemplo, vendedores externos, recepcionistas, equipe de suporte, estagiários, pessoas que utilizam e-mails, preenchem planilhas simples, leem documentos, participam de reuniões e não fazem uso intenso desses recursos e nem de recursos aprofundados que essas ferramentas oferecem. Então, a licença Basic atenderá perfeitamente esse nível de usuário. E na licença Standard? Na licença Standard, a empresa pode colocar as pessoas do financeiro, que normalmente usam planilhas pesadas com macros, pessoal do marketing, que utilizam PowerPoint para fazer apresentações, né, de forma mais intensiva, a diretoria, que às vezes precisa trabalhar offline em viagens, o jurídico, que precisa formatar muitas vezes documentos complexos de contratos. Então esse pessoal precisa do Excel, do Word, instalado na máquina, né, para ter 100% de performance e recursos avançados. Então, dessa forma, a empresa consegue equilibrar recursos avançados e básicos para os seus funcionários, otimizando o seu custo de aquisição das licenças. Antes de entrar propriamente na demonstração breve e objetiva do nosso SharePoint, vou reforçar aqui
A TI Serve Americana São Paulo é uma empresa americana. Nós somos parceiros oficiais da Acronis, revendemos licenças Microsoft, oferecemos suporte total em TI para as empresas, damos o suporte em Acronis, mais o SharePoint, mais a configuração, mais o suporte de informática, suporte em rede, internet. Revendemos também e instalamos softwares de bloqueios de sites, empresas que precisam de um controle mais agressivo de acesso à internet, bloquear sites impróprios, sites perigosos, sites que distraem e perdem tempo. Nós temos também solução para esse tipo de necessidade que as empresas também demandam. Quem vê uma lista de acesso à internet das empresas sabe muito bem do que eu estou falando, né? Não tem hoje como uma empresa trabalhar sem saber onde seus funcionários navegam, os sites que eles acessam e o que eles fazem. É uma necessidade, não é mais uma opção, né? A empresa hoje ela tem necessidade de tudo isso, segurança de backup, segurança de software, mobilidade de acesso aos seus arquivos, segurança, diminuição de custos internos com servidores físicos que são caros, demandam manutenção, são frágeis, correm risco de sinistros, fogo, roubo, furto, são todas situações que devem ser levadas em conta antes de analisarmos, né, o custo das licenças. Pode ser que você chegue à conclusão de que o custo das licenças sai muito mais barato e é muito mais em conta e muito mais estratégico do que as soluções que a empresa vinha adotando até o momento. Nós estamos num momento, né, da tecnologia no nosso mundo, né, comercial, de empresas, né, de negócios, que nós precisamos estar atentos às mudanças que estão acontecendo para não ficarmos para trás, não ficarmos parados e daqui a pouco descobrirmos, né, que precisamos mudar tudo de uma vez, de um dia para o outro. Aí pode ser tarde, né? Então essa é a tela inicial do Microsoft SharePoint. Eu tenho uma instalação aqui feita de forma profissional, com a licença Basic para demonstrar. Então nós fazemos acesso à plataforma pelo navegador e aqui nós podemos criar nossos sites, nossos documentos, nossa estrutura de arquivos. Então aqui eu criei esse diretório na internet, né, no SharePoint, chamado documentos, onde nós podemos também postar notícias para os empregados, para os colaboradores, enviar por e-mail essas notícias. Então é um local de colaboração em grupo, né? Então aqui em documentos, eu simulei aqui, para o nosso exemplo, uma estrutura de diretórios. Diretoria, financeiro, TI e vendas. E aqui no TI, por exemplo, eu já coloquei 2 arquivos, uma apresentação PowerPoint, que é essa própria apresentação que eu estava utilizando aqui, eu a construí diretamente. Então, aqui a gente pode ver que é muito prático, né? É muito simples, leve e não deixa nada a desejar para quem faz uso comum dessas ferramentas. E aqui nós temos também um documento do Word, então a gente percebe que nós podemos editar esse arquivo pela internet mesmo, sendo muito simples, fácil. Dois funcionários poderiam abrir esse arquivo ao mesmo tempo e ele gerenciaria as alterações de forma muito precisa. Então aqui é um exemplo só de 2 documentos. E aí temos muita coisa para explorar, mas a estrutura básica para a gente compreender um pouquinho do que é o SharePoint. Então aqui a gente pode ver esse site aqui, né, essa ferramenta, essa estrutura, como o nosso servidor físico que nós temos ou teríamos, né, tínhamos na nossa empresa. Então o nosso servidor físico ele migrou agora. Agora ele está na nuvem para permitir todos esses recursos, aumentar esse potencial de produtividade, de mobilidade que o momento atual, né, dos negócios exige e demanda de toda a empresa. Então essa aqui é uma estrutura para demonstrar essa divisão em pastas. Aqui nós podemos colocar gerenciamento de permissão para quem a gente quiser no nosso grupo. Quem acessa a diretoria, quem acessa financeiro, quem acessa TI, vendas e assim por diante. Então é o nosso servidor na nuvem.
E agora eu vou demonstrar onde o Acronis Cyber Protect Cloud entra aqui na nossa estrutura do SharePoint, do ambiente Microsoft em nuvem que a empresa já tem ou que ela necessita ou quer adotar. Então aqui no Acronis nós podemos vir aqui, quando nós habilitamos o controle, o gerenciamento do Microsoft 365, ele mostra para nós aqui os nossos itens que temos lá no Acronis, no SharePoint. Então aqui nós vemos aqui que nós temos o nosso diretório compartilhado, que eu acabei de mostrar lá no SharePoint. Aí nós podemos vir aqui em gerenciamento e nós temos aqui onde nós definimos o nosso backup. Então o Acronis ele faz backup de e-mails que estão na Microsoft. Então quando você compra essa conta SharePoint, você também pode trazer os seus e-mails para cá. Então seus e-mails da empresa ficarão aqui e o Acronis também faz backup desses e-mails. Também é muito comum quando um usuário não quer mais que os seus e-mails sejam vistos e que ele vai sair da empresa, por exemplo, ele vai e apaga todo o seu histórico de e-mail. Então isso é uma questão muito grave para a empresa. Então o Acronis também faz e-mail, backup desses e-mails e também backup dos sites. Então nós podemos vir aqui. Então nós temos aqui um backup configurado pelo Acronis do SharePoint, onde os arquivos de toda a empresa, todos os arquivos da empresa serão backupados ou gravados, né? Então nós podemos configurar a retenção, por quanto tempo a gente quer manter. Então nós queremos manter arquivos mensais por 6 meses, semanais queremos ter de 4 semanas, diário queremos ter um por dia. E poderíamos melhorar muito aqui. A empresa pode até armazenar arquivos de 10 anos, se ela quiser. Obviamente que isso implicará no custo de armazenamento, mas as empresas que necessitam disso, elas têm essa possibilidade. Então nós somos flexíveis aqui para configurar uma política de backup que se a empresa precisar de um arquivo de 1 ano atrás, por exemplo, ela consegue. Então esse é o benefício de nós termos uma ferramenta de backup para o nosso site. Isso não seria diferente num servidor físico. A empresa também que não tem um histórico de backup, uma possibilidade de backup de anos ou meses anteriores, ela pode sofrer uma pane muito grave. Muitas vezes o funcionário percebe que perdeu um arquivo só 2 meses depois. Muitas vezes um ransomware pode ter criptografado arquivos e a empresa não percebeu. Ela vai perceber isso só depois de 3 meses. Aí já é tarde. Ela não tem mais de onde recuperar aquele arquivo. Então a política de backup hoje ela é muito mais importante do que se imagina, tá? E aí nós podemos vir aqui nesta outra aba, onde ele vai mostrar para nós o armazenamento dos nossos backups. Então nós temos aqui, estamos usando 36.8 GB de arquivos do nosso SharePoint, da nossa estação Windows, que está fazendo o backup de uma estação aqui. Aqui nós temos os backups do aplicativo na nuvem. Então nós temos aqui o 365, ele mostra para nós aqui o backup, então eu tenho aqui backup completo, está ocupando 200 KB, porque eu não tenho e-mail aqui ainda, então ele está bem pequeno, e daqui nós poderíamos recuperar nossas caixas de e-mail, por exemplo, tá? Aí eu vou vir aqui agora para demonstrar o nosso SharePoint, onde estão os nossos documentos, aquela estrutura que eu mostrei aqui, ó, a estrutura do nosso servidor. Então essa estrutura aqui, ó, diretoria, financeiro, TI, vendas, ela está nesses backups aqui, ó, do SharePoint. Então ontem ele fez um backup de 2.35 MB, é um backup completo. Hoje às 2h18 ele fez um backup também de 2.62 MB. E assim por diante, ele vai fazendo o backup conforme a gente programa e daqui a gente pode recuperar. Então vou fazer um exemplo aqui prático para a gente entender. Vamos dizer que o funcionário veio aqui na minha pasta TI, ele pegou o meu teste.doc e ele excluiu. Vamos excluir aqui. Quando nós excluímos daqui, o que acontece? Ele vai enviar para a lixeira. Até aqui a gente consegue recuperar, mas se o usuário vier aqui
e esvaziar a lixeira, é bem provável que você não vá recuperar mais. Então a Microsoft ela fornece a estrutura de nuvem, ela mantém toda a segurança dessa estrutura, mas ela não faz backup dos dados da empresa. Quem faz os backups dos dados da empresa é a própria empresa. Então se nós voltarmos aqui em documentos, lá em TI, nós vamos ver que não existe mais. Então eu vou fazer uma demonstração aqui como nós poderíamos recuperar esse arquivo. Então nós vamos aqui em recuperar, quero recuperar arquivos ou pastas. Então ele vai apresentar a senha, porque o nosso backup está criptografado. Isso significa que se alguém extraviar esse backup de dentro da empresa para fora, sem a senha não é possível acessá-lo. Então é uma segurança adicional também. Então ele vai mostrar aqui para nós, aqui ó, pasta documentos. Então nós podemos vir aqui, por exemplo, ó, eu vou navegar pelas minhas pastas, como eu estou procurando somente um documento, aqui, eu tenho ele do horário de 13 de dezembro, 22h40, foi o último momento que ele foi alterado. Então aqui ele está excluído, aí nós podemos vir aqui, podemos recuperar esse documento, esse arquivo, podemos recuperar a pasta toda e assim por diante. Então nós podemos ir no nível que nós quisermos de recuperação. Aí eu venho aqui, eu posso baixar também para o meu computador, se eu não quiser recuperar e levá-lo novamente, né, para a estrutura aqui do SharePoint na nuvem, eu posso baixá-lo para o meu computador, ou posso fazer a recuperação dele. Então, iniciar a recuperação, eu vou falar que ele pode substituir se um arquivo antigo existir, ou eu falo para ele substituir os existentes, ou falo para não substituir, que eu não tenho certeza se eu quero que substitua ou não. Como eu tenho certeza, eu vou pedir para ele prosseguir dessa maneira. Novamente a senha. Então, sem a senha não é possível recuperar esse arquivo, esse backup. E aí ele vai fazer a recuperação e daqui a pouquinho nós vamos ver aqui que o próprio SharePoint deve já mostrar para nós que esse arquivo passará a existir aqui. Depois que ele fizer, está em andamento, depois que ele concluir, nós vamos ver esse arquivo lá. Então essa daqui é uma dinâmica, né? Vamos ver lá se ele vai aparecer aqui para nós daqui a pouquinho. Eu não vou nem teclar F5, que ele já ele deverá reconhecer e apresentar. Mas se ele não apresentar, a gente pode fazer apresentou, sem fazer nada. Então, está aqui o nosso teste DocX recuperado. 13/12/2025 foi a última vez que eu alterei, estava fazendo teste com ele. Então, esse daqui é um exemplo muito simples, objetivo, mas de um valor inestimável para a empresa diante de todas as ameaças, né, que nós falamos aqui, e foi um pouco delas, né, porque existem muito mais do que essas. Então aqui nós falamos um pouco sobre o Microsoft SharePoint, o seu novo servidor na nuvem para quem utiliza a Microsoft e precisa do ambiente Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, né? Também a ferramenta do Acronis Cyber Protect Cloud, que não é só backup, ela é antivírus, anti-malware, backup, gerenciamento remoto, onde o TI da sua empresa ou a empresa TI terceirizada faz toda a manutenção dos seus computadores, atualiza o Windows, faz o acompanhamento para que todos os softwares fiquem atualizados e assim o seu parque de computadores esteja o mais seguro possível contra as ameaças atuais, que são muitas e não estão mais direcionadas somente para grandes empresas, não. Empresas pequenas também estão sendo alvos de muitos ataques, perdendo arquivos criptografados, perdendo backup e assim por diante. Então, é uma questão que a diretoria da empresa não pode adiar de encarar e tomar uma resolução séria, né? E que aborde todas essas prevenções, que contemple toda essa segurança necessária no mundo corporativo de hoje. Temos que lembrar da LGPD, que nos impõe um cuidado muito grande com os dados que a empresa armazena. O vazamento desses dados também pode causar um prejuízo muito grande, além da própria reputação da empresa perante os seus clientes. Então, está aqui, se alguém precisar de mais informação, entre em contato conosco, teremos prazer
em orientar, em prestar informações, em oferecer o teste gratuito do Acronis. O SharePoint você também consegue obter uma demonstração de 30 dias para utilizar. Então é uma oportunidade, né, muito grande para você ver na prática tudo isso funcionando. E um pouquinho dela eu já mostrei aqui. Esse daqui, essa recuperação de arquivo que eu mostrei aqui é o que assola, né, é o medo do TI hoje em dia e de todo diretor consciente de uma empresa atualmente. Então até o próximo vídeo.